Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. Hoje vamos falar de um espaço criado aqui em Passo Fundo para dar voz às escritoras. Eu estou falando da editora Desdêmona. Aqui comigo, então, a editora-chefe, Luciana Lulier. Luciana, é um prazer te receber na TV Câmara. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu começo te perguntando, então, como surgiu essa ideia de criar uma escritora para mulheres? Olha, na verdade, assim, eu sempre tive uma vontade de promover a escrita feminina. Como eu escrevo, né, eu sempre pensei que há outras, assim como eu, que escrevem e que gostariam de publicar e de dialogar aí com o mundo através dos seus textos. O que a gente sabe, e isso não é sabedoria popular, na verdade há pesquisas, né, que nos trazem dados assim, bem fortes, é que há muito poucas mulheres escritoras ou publicadas no Brasil, no nosso país. E a gente sabe que a população feminina é mais numerosa, inclusive, do que a população masculina. Então a gente fica fazendo as contas e pensando assim, onde estão essas mulheres? Né? Por que elas não estão publicando? Por que elas não estão, né, colocando aparecendo? A professora Regina Dal Castanher, da Universidade de Brasília, da UNB, fez uma pesquisa longa e há pouco tempo ela apresentou então os resultados dessa pesquisa e ela traçou o perfil do escritora brasileiro. Segundo a Regina, o escritor brasileiro é homem, de 50 anos, branco, que vive no eixo Rio-São Paulo. Olha só. Né? 70% dos escritores brasileiros são homens. Muita coisa. É muita coisa, né? Se a gente for pensar assim, onde é que estão as mulheres? E daí a gente começa a pensar assim, será que as mulheres não estão publicando porque não querem, porque não escrevem? Ou será que nem passa pela cabeça das mulheres que elas possam fazer isso? Né? Será que essa chama né, do poder, de poder fazer, será que ela não está ali em algum lugar? E daí eu resolvi arriscar e lançar então essa editora que é só para mulheres, para que as mulheres se sintam confortáveis de vir até nós para publicar seus textos, né? Sem, vamos dizer assim, passar pela dúvida de que elas não podem. Que legal, é uma forma de acender essa chama aí, então. Exatamente. E o que significa Desdêmona, então, Luciana? Por que desse nome? Bom, a Desdêmona é uma personagem, né, da tragédia Otelo, de Shakespeare. E as personagens femininas do Shakespeare são todas muito interessantes. Né? O Shakespeare tinha uma capacidade muito grande de criar personagens femininas fortes, interessantes, muitas vezes assim com problemas que realmente deveriam ser mostrados. E a Desdêmona, o que acontece com a Desdêmona é que ela é morta, não vou dar spoiler de Shakespeare, ela é morta pelo marido. Né? Ele tem uma crise de ciúmes infundada, porque em nenhum momento fica claro se a Desdêmona o traiu ou não, e mesmo se tivesse, ele não teria o direito de matá-la, mas enfim, numa crise de ciúmes ela é sufocada. Ela não tem tempo nem de falar de que ela é inocente. O que está acontecendo. Exato. Então, eu sempre gostei muito da Desdêmona, sempre gostei muito das personagens do Shakespeare, e eu achei que essa Desdêmona poderia ter uma chance de falar. De respirar. De respirar, né? Com certeza, um nome muito legal. Então a proposta é publicar livros de romance, poesia, tem algum gênero específico? Sim, a gente vai para o lado da ficção, né, poesia, e a não ficção mais nessa área de humanas e artes, né, que é uma área afim com a criação, né? Então assim, literatura, artes visuais, fotografia, sociologia, filosofia, psicologia, todas essas áreas assim que são afim com a criação. Né? E como faz então para publicar através da editora Desdêmona, Luciana? Eu que sou mulher, escrevi meu livro, tenho interesse. Entre em contato conosco, né, através das nossas páginas, nas redes sociais ou do nosso site, ou através do e-mail, editora Desdêmona, sem acento, tudo minúsculo, @gmail.com.
Também, onde é a sede, né? Eu perguntei agora quem pode participar, é qualquer mulher que tem interesse em publicar. Sim, é em Passo Fundo, aqui em Passo Fundo, né? Nós temos um escritório, uma coisa muito enxuta, né? Pequena, mas que assim, a gente utiliza muito, na verdade, da internet, dos meios, né? Da tecnologia para se comunicar. Luciane, para esse ano vocês já têm algum projeto para ser lançado, alguma obra que já está sendo planejada? Sim, nós estamos trabalhando numa coletânea de textos que se chama As Coisas que as Mulheres Escrevem. Na verdade, a gente fez o lançamento da Desdemona no Teatro Múcio de Castro, já com esse nome. O evento já teve esse nome, As Coisas que as Mulheres Escrevem. E a nossa coletânea, então homônima, vai reunir contos, crônicas e poesias, né, de mulheres de qualquer idade, né, que nos enviem os seus textos. A gente vai fazer uma seleção, até porque nós já estamos com quase 100 textos enviados e o nosso prazo é 15 de outubro para o envio. Ou seja, um mês. Exato, nós vamos ter que fazer algum tipo, uma seleção desses textos. E a coletânea, a ideia é que ela saia a março, abril de 2019. Para participar da coletânea, então, quais são os critérios de participação desses textos? Nós temos um link nas páginas com o regulamento, né, com as instruções para envio. É bem completo, é bem claro ali. Mas a princípio você envia o texto, né, e a gente vai ler, vai fazer considerações e né, se ele for selecionado, vai entrar na coletânea. Que legal, Luciana. Antigamente eram poucas, como tu falava antes, né, dos números de hoje, mas antigamente eram menos ainda as obras assinadas por mulheres. E quando eram assinadas, talvez elas não ganhassem tanta importância quanto as obras masculinas, né? Isso foi lendo sobre isso, foi vendo essa realidade que fez a Desdemona sair do papel também. Eu sempre vivi no meio dos livros, né? E até o curso que eu procurei para fazer foi o curso de letras, por conta da leitura. Então, assim, esse ambiente literário sempre foi um ambiente muito familiar para mim. E isso era uma coisa que eu sempre observei. E não é antigamente, né? Se a gente for pensar, a própria J.K. Rowling, né, só usou as iniciais porque era mais vendável, né? Se o livro não tivesse um nome feminino, um livro de fantasia, né? Não tivesse um nome feminino ali, né? Você acredita que tem um perfil da mulher escritora, o homem, existem diferenças na forma da mulher escrever? Eu acho que sim, mas não acho que elas sejam... Eu acho que existe uma escrita mais feminina e uma escrita mais masculina. Não que uma seja melhor que a outra. Não que uma seja melhor que a outra e não que mulheres e homens não possam mesclar essa escrita, que não possa haver trânsito entre isso aí. Até porque a gente é mais complexo, né, do que simplesmente as caixinhas, né, que a gente quer ser colocado ou que nos colocam. Então, sim, né, há uma escrita, a escrita feminina, ela mistura mais coisas do cotidiano com sentimentos e daqui a pouco vem uma filosofia profundíssima aí. Né? As mulheres são mais detalhistas. São mais detalhistas, descrevem coisas com outro olhar. A escrita masculina, né, do padrão masculino, não é necessariamente feita por homens. É isso que a gente tem que pensar, né? Mas, obviamente, na sua maioria, é muito das aventuras, das ações, dos grandes feitos do herói, ou então aquele herói assim, que não consegue muito lidar com seus sentimentos. A gente vê muito isso. Né? Não que isso seja um problema, ou que isso seja... Mas existe mais que isso, né? Claro. Existe mais vieses, existe mais olhares, inclusive para os homens. Né? Existe mais de um jeito de ser mulher, existe mais de um jeito de ser homem. Né? Com certeza. E se um homem, né, um escritor, quisesse participar, publicar na editora Desdemona, como é que poderia? Não, daí não, porque nós tivemos que traçar uma linha, né? Os homens publicam mais já, né? Então a Desdemona foi feita só para mulheres, né? Isso, existem outras editoras, claro. Né? A Desdemona é para mulheres. A gente precisou traçar essa linha, até porque a Desdemona não pretende ser uma editora enorme, ser um grupo editorial, ser né? Pretende ser o que é.
e também um espaço que as mulheres encontrem, de certa forma, um refúgio para publicar, né? Bom, Exatamente. quando estão com medo, como tu falava antes. Com receio. A gente tem recebido muitos textos, assim, as pessoas nos mandam e dizem assim, ó, e é uma coisa assim, ó, bonita, e ao mesmo tempo você fica pensando assim, puxa vida, quanto tempo aquilo ali ficou guardado, né? Porque elas dizem assim, olha, eu não tenho certeza, mas eu tenho isso aqui e eu queria que você desse uma olhada. E a gente olha, né? E a gente acolhe, porque isso é importante. Sem contar que são mulheres olhando o trabalho de mulheres. Exato, né? Então, assim, a ideia é que sim, aqui a gente vai olhar, né? Você vai ser olhada, você vai existir. Luciana, há poucos anos também as mulheres tinham até pouco acesso à educação. Tu falava antes, não precisa voltar muito no tempo. As mulheres eram até mesmo, muitas vezes, não eram alfabetizadas, né? Não eram alfabetizadas assim, não era necessário para você desempenhar o papel feminino que a sua educação fosse muito avançada. Quem dirá, né? Escrever, né? E a gente encontra, inclusive, assim, por incrível que pareça, ainda hoje esses traços, né? Tem gente que questiona mulheres que querem ocupar espaços que são de decisão, espaços de liderança, espaços de educação mais avançada. Ainda se questiona isso e muitas vezes mulheres questionam mulheres, né? Então a gente ainda tem muita coisa para pensar. A gente vê também poucas mulheres sendo reconhecidas, recebendo prêmios na literatura. Exatamente, também, né? O Nobel de Literatura, na sua maioria homem. Por quê? Porque o pensar é exclusivamente masculino? Acho que não, né? Luciana, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do programa. Em seguida, retornamos com outras informações sobre a editora Desdémona. Aqui comigo, Luciana Lullier. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a editora Desdémona. Aqui comigo é a editora-chefe, Luciana Lullier. Luciana, como tu falava antes, estima-se que 70%, né, das obras assinadas no Brasil são por homens. Tu acha que isso se deve justamente a essa falta de valorização da escrita feminina? Tu sentiu essa dificuldade? A gente tem que pensar, e aí sim eu me incluo aí, a gente tem que pensar em mais de um aspecto, né, dessa questão. Questões de oportunidade, sim, né, de você ter o seu texto ou o que você faz rejeitado, porque, né, é hobby, né, tu não é bem isso aí, né, que tu devia estar fazendo, né. E a outra, questões internas, porque nós mulheres crescemos com muitos nãos, né? Bem mais nãos do que os homens, né? Os homens é sim, vai. E para nós sempre assim, não, isso aí não se faz, não, aqui pensa não, bem. não, pensa, ó, isso aí não é, não, mas será que tu tem capacidade? Será que tu consegue? Né? Ou então assim, ai, que bonitinha, né? Fez um versinho, né? Verdade. Então a gente tem questões externas e internas, e eu me incluo nisso aí também, como toda mulher, a gente sempre ouviu mais nãos, né? Como é que começou então a tua história com a literatura, quando começou a escrever e fez disso também, não só um hobby, como tu falava? A minha história como leitora é bem cedo, assim, eu não me imagino, sempre tive com livros na minha volta, como tinha irmãos mais velhos, né? Eu sempre herdei muita coisa e sempre tive coisas à disposição, e como era uma casa que gostava de livros, né? Uma família que gostava de livros, eu tive essa sorte, assim, e que a gente podia, né? E a gente passava muita coisa uns para os outros, familiares passavam uns para os outros, a gente dividia muito,
né? Quando a gente não podia, né? Ter. Então, eu sempre me vi no meio de livros, de leitura, de literatura. Isso foi uma coisa normal para mim e uma coisa que eu gostava, né? Porque poderia não gostar também, né? Enfim, então eu tive esse começo, assim. E depois, quando eu fui trabalhar, quando eu fui pensar no que eu queria ser, eu me imaginei também no meio de livros, no meio de leitura, no meio das palavras. E daí eu fui para o curso de letras. Que né? legal. Então, assim, a minha vida inteira é meio que voltada para esse ambiente aí, literatura. de traça, de livro, né? Mas é algo que para mim se fez desse jeito, né? E a primeira obra, né? Qual foi teu primeiro livro e que publicou? Publicar, sim, porque eu já tive roubos de escritora, né, de pequena, de escrever, de inventar coisas. Isso aí sempre, né? Quem escreve sempre tem essa veiazinha, assim. Mas os meus primeiros livros publicados foram mais na área técnica, foram mais a área do que eu trabalhava, né? Do que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que era leitura na sala de aula, né? Leitura de infanto-juvenil, ensino de leitura, ensino de literatura, por aí. Depois que eu saí do meio acadêmico, então aí eu comecei a publicar os meus projetos mais pessoais, né? Mais de autora, que foi o primeiro de ficção, foi o No Coração da Floresta, né, que eu publiquei há uns anos atrás, e mais recente, A Casa de Dentro e Outras Ideias. Né? Hoje você sabe quantas obras tem publicadas? Sim, agora eu tenho 2, né, de ficção, né, nessa área, né, mas sem contar as outras da área acadêmica. Né? E o que tu gosta de escrever é ficção, o que tu mais gosta, né? Eu gosto de inventar coisas, né? Eu tenho uma mente que caminha muito, assim, olhos muito observadores e uma mente que vaga muito, assim. Então é uma combinação perigosa, né? Porque daí a gente começa a inventar, né? Coisas. Então, para mim, é algo que eu preciso fazer. Eu preciso criar histórias até para eu conseguir conversar comigo mesma melhor. Voltando um pouquinho para a editora, Luciana, ela também vai ter parcerias, tem parcerias, ou é só você hoje? Como é que funciona nessa parte, né, prática? Sim, ela é formada de uma maneira bem enxuta, como eu te disse. Então, assim, a parte da editora, a parte técnica, tô eu, né? E, por exemplo, para essa coletânea agora, eu vou chamar pessoal da leitura e da literatura, vou chamar alguns para trabalhar nesse projeto. De avaliação. De avaliação, né? É assim, depois em outro projeto, de outra forma, enfim. Essa parte toda do conteúdo, a parte editorial. A parte da publicidade, quem faz e quem está comigo já há um tempão, né? Desde que eu fiz um documentário há um tempo atrás sobre os animais, o amor animal, é a Laidea, né? Da Débora Finger, a Laidea Publicidade. Então é a nossa parceira de sempre, né? E que cuida dessa parte toda do que eu não faço ideia de como fazer, né? Claro. Que é mostrar o material e chamar as pessoas. Que hoje é essencial, e é essencial, e a gente tem que fazer com quem sabe, né? Essa coisa de querer fazer tudo é muito infantil, né? Seria muito infantil se eu quisesse. Então, é isso aí, né? Eu, particularmente, fico com essa parte mais técnica. A parte da publicidade fica lá a ideia, e a gente vai ter pessoas que vão ajudar, né, nos projetos, pontualmente, assim. Cada projeto é um projeto, Cada projeto é um projeto, exatamente. Quando a mulher, a escritora, vai publicar na editora Desdemona, ela já traz o material pronto, o livro pronto? Não necessariamente, não necessariamente. A gente pode fazer isso também, né? Pode trazer só o texto.
e a gente sentar e conversar, olha, vamos fazer assim, a arte, como é que, né, como é que a gente poderia fazer, como é que fica melhor, né? Porque esse outro olhar é bem importante, né? Porque eu acho que é justamente esse o maior medo das mulheres, né? Mas eu vou fazer como? Mas quem que vai ilustrar o meu livro? E aí já procura alguém. Eu vou criar esse filho sozinha? É verdade. Né? Então a gente, exatamente, é isso aí, tu tem o texto, né? Mas tu não tem ideia de como fazer as outras coisas, bom, é para isso que serve, né, a editora. Antes da gente encerrar, Luciana, eu gostaria que tu deixasse então mais uma vez o convite, né, para quem quiser conhecer também a editora Desdémona, saber, a editora já tem uma página, né, nas redes sociais, então dá para conhecer um pouquinho o trabalho de vocês, os materiais que já estão sendo publicados e o convite para participar, né, também enviar de repente o seu material às mulheres que estão nos assistindo, se tem interesse em participar desse trabalho que vai até o dia 15 de outubro. Com o maior prazer. A editora Desdémona, então, tem uma página no Facebook com esse nome, Editora Desdémona, e no Instagram. E a gente tem vídeos ali, conteúdo assim, explicativo, em relação à coletânea, está ali o regulamento para as inscrições. E as pessoas, assim, o que tem acontecido é que as pessoas têm entrado em contato conosco através das páginas e a gente responde, a gente conversa, né? E aí a gente vai começando um relacionamento. Então, estamos sempre abertos, assim, não tem... Não precisa ter inibição nenhuma de entrar em contato conosco, né? É bem normal. É bom tirar suas dúvidas, né? Pode perguntar o que quiser. Já teve gente mandando e-mail, olha, desculpa perguntar, mas eu não sei como é que se faz. Exatamente por isso, que bom que você entrou em contato conosco, porque a gente quer te mostrar que pode ser assim, né? Então é isso aí. Que legal. Luciana, parabéns pela iniciativa, né? Obrigada pela tua participação aqui na TV Câmara. De novo, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre a editora Desdémona. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.